Eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Desde a semana passada, César e doutor Velosa, só tivemos boas notícias, mesmo. Só foi porrada para cima de Lula. Foi o Marcola, chefe de gabinete, o Lulinha envolvido até o talo, Jacques Master, e eu quero ouvir César Leite sobre Jacques Master aí na Bahia, e além da política externa desastrosa que tomou a porrada lá com a embaixadora Maria Luísa Viotti lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente que estava acostumado a só apanhar, porra, meu irmão, essa semana até agora foi só alegria pra gente. Essas paradas aí que aconteceram com o Gaspar, uma já foi arquivada e a outra ele vai tirar de letra, porque não tem para onde correr. Então eu queria te ouvir primeiro aí, César. Uma semana boa para nós da direita, né? E eu queria que você falasse e explicasse aí um pouquinho pra gente aí como é que tá a situação de Jacques Master aí na Bahia, porque afinal de contas, né, brother, ele foi pego com a boca na botija. E a cada dia aparece mais coisa aí, né? É a Ilha do Amor, é relógio, é dinheiro, é apartamento. Como é que tá aí a situação do Jacques Master na Bahia? E você acha que o baiano, dessa vez, vai querer continuar sofrendo no Senado, meu irmão? Porque não é possível, né, brother? Meu amigo, a gente responder isso é muito difícil, né? Quando você tem mentes cauterizadas, sequestradas há muito tempo, né? Então, o PT ele trabalha com a miséria como como chama, o companheiro dele, né? Então, aqui na Bahia, pra vocês terem ideia, mais de 50% da população da Bahia recebe menos de R$ 700 a família. Então, é uma linha de pobreza absurda. É uma linha de pobreza que depende muito de benefícios sociais. Feira de Santana, como exemplo, ela recebe do Fundo de Participação de Município em torno de 680 milhões, mais ou menos, sendo que benefício é mais de 2 bilhões, olha o que eu estou falando. Então, benefício direto na veia da pessoa é muito maior do que a receita do município que recebe do governo federal. Então, esse é o impacto que um governo da miséria, como é o governo do PT, o governo do Lula, ele exerce. Então, essa é uma influência muito grande com o eleitorado. Todo mundo sabe disso. Porque as pessoas passam fome, as pessoas têm dificuldade de comer. E a chantagem emocional que se trabalha na base é muito grande. Aliado a isso, o narcoterrorismo, irmão, que está dominando mais de 25% do território da Bahia. É o narcoterrorismo que está dentro das comunidades, que exercem força contra as pessoas que moram lá, que têm vínculos com grandes políticos. Políticos hoje que estão presos com mais de 30 anos de cadeia, tem preso um deputado estadual, e ainda vai sair concorrendo esse ano, Didi. O cara está preso, 30 anos de cadeia, e ainda vai sair concorrendo esse ano para deputado estadual. César, desculpe te interromper, não teve o caso aí do Gedel Vieira Lima, que abriu as portas aí de um presídio para 2 caras lá, não tem essa história aí, que ele recebeu R$ 1 milhão? Que é outra história também, que a diretora, o diretor havia facilitado isso, mas eu estou falando de parlamentar preso, que ainda vai ser candidato novamente. Tá? Então, a gente, quando vive esse cenário caótico de miséria e de um poder paraestatal vinculado a políticos, a gente não sabe o que pode acontecer. Agora, o que tem feito de trabalho, mostrando a verdade para as pessoas, viajando, né, nos interiores, atendendo como médico, né, mostrando às pessoas as coisas que estão acontecendo, vamos ver como é que vai ser essa repercussão. O Jacques Master, né, chega a ser uma vergonha. Né? Eu não vou falar para a gente baiano, porque ele não é baiano, é carioca, né, já vive aqui na Bahia há muito tempo. Né? Então a vergonha é para o Rio de Janeiro, para o carioca e também para o baiano, que o cara é senador da Bahia, escolhido pela Bahia. Então, uma série de mentiras, uma série de envolvimento dele com corrupção, né, de facilitação, inclusive na época do Credit Sexta, do Banco Master, processo que eu entrei aqui na Justiça, e parece que há uma proteção do judiciário para o governo da Bahia. Esse governo do PT, que está há mais de 20 anos na Bahia, é impressionante. E foi Jacques Master que indicou os desembargadores, porra. Foi Jacques Master que indicou os desembargadores e junto com o Rui Costa. Pois é outra coisa que aí eu queria ouvir do Dr. Velosa, que na minha cabeça, eu não sou advogado, eu sou médico, né? Sou cirurgião vascular. Mas assim, a gente fica pensando em algumas situações que o governador indica o desembargador, aí o presidente indica a turma do STF. Pô, já passou da hora de uma reforma do judiciário. Porque da forma que a gente está vivendo, é impossível você ter uma sociedade justa. Tá? É impossível. Então você tem relacionamento entre os poderes de forma harmônica entre eles, porque são pessoas com diversos interesses. E o povo fica à margem de tudo isso.
Então, aqui na Bahia, Didi, você conhece muito bem, você que é baiano, você conhece muito bem, há uma dificuldade, sim, de mudança, mas a gente não pode desistir, a gente tem que ir para cima, a gente tem que convencer o povo e uma mentalidade, porque o que vai mudar é a mentalidade. Se a gente não trabalhar o jovem, como trabalhou na Argentina, eu fui na Argentina recentemente, e o jovem da Argentina mudou a mentalidade do país. O jovem da Argentina hoje é a favor de Milei. O jovem da Argentina hoje quer o trabalho. Ele quer pagar suas contas. Ele sabe que o Estado ele é perdulário. Mas aqui o jovem, ainda no Brasil, ele está com aquele pensamento de cadê o meu? Por que não o meu? Né? Então aí a gente tem que mudar. Brasil, César, quer farmar a aura. Cara, é assim, eu vejo pelos meus seguidores, viu, Didi? Menos de 1% dos meus seguidores tem menos de 20 anos. A maioria dos meus seguidores é acima de 40, 45 anos. Por quê? Porque eu tenho um discurso de responsabilidade, de disciplina, de prosperidade, de seguir as leis. Então, isso é acima dos 40, tá? Tem até uma filosofia que diz, eu não lembro quem foi que falou isso, que o homem só se considera mortal após os 40 anos, né? Então, antes de 40 anos, ele acha que pode tudo vai dar certo, nunca vai morrer. Depois dos 40 é que a gente começa a repensar. Então, eu tenho poucos seguidores abaixo de 20 anos exatamente por causa do meu discurso. E a gente precisa mudar a mentalidade dos nossos jovens. Infelizmente, são jovens cooptados por pessoas como o Renan, mentiroso, né? Um cara vagabundo, um cara que nunca produziu nada para o país, em relação à empresa, em relação a qualquer postura. Um cara que gosta de dizer que faz uso de cogumelo, não sei o quê, para ter criatividade. Quer dizer, esse tipo de cara que está hoje conquistando a juventude, a gente precisa mudar isso, Didi. Eu concordo. Um mês atrás, um mês e meio atrás, eu tive uma treta horrorosa com ele lá no X. Inclusive, ele até pegou uma live minha para fazer um react, etc e tal. Eu não tô nem aí para Chico Linguiça, quero que ele se lasque. Doutor Velosa, é o seguinte, semana boa pra gente, hein? Foi Jacques Master, que tá meio apagadinho, mas tem aí o tal do Marcola, chefe de gabinete, e o Lulinha. O senhor, como advogado, como é que tá vendo aí? Qual dos dois tem a situação mais complicada? O Marcola ou o Lulinha? Eu falando juridicamente, porque politicamente é Lulinha. E juridicamente? Didi, juridicamente é o Jacques Wagner. Juridicamente, né? É ele. Assim, pensa que a investigação, e eu fiz isso, eu presidi isso por 25 anos. Então, o grau de indício do Jacques Wagner é muito mais completo que o grau de elementos ou de indícios do que o Marcola. Mas, se eu hoje pudesse fazer aí uma enquete de quem iria para a cadeia primeiro, eu ia falar que o mais provável é o diretor da PF, pela obstrução clara, e a obstrução clara autoriza a prisão preventiva para retirar ele com a força que ele tem do apuratório, e o segundo nome seria Jacques Wagner, porque ele está correndo para destruir provas. Ok? Mas deixa eu te dar uma visão sobre o caso do Marcola. Didi, ele acabou de assinar a confissão de culpa. Quando estourou o pepino, ele, em tese, ele pagou a dívida dele de 249 mil depois da denúncia. Se ele pagou depois da denúncia, ele maquiou a situação para dar um ar de que seria um empréstimo. Por outro lado, a maior parte dos valores que ele recebeu foi no pagamento de boleto. Sim. Tem nada a ver. Esse cara, falar para você, o advogado dele é de direita. A gente tem que agradecer, porque o cara antecipar as coisas e depositar numa conta bloqueada da tal da Roberta Lussinger. Isso. Numa conta dela. O valor em pagamento a um suposto empréstimo, não, a gente não tem
contrato prévio de mútuo, nós não sabemos qual a motivação desse empréstimo. Ele ganhava 50 pau por mês, ele tinha acesso aos melhores planos de empréstimo do país, sem falar de consignado. Então, quando ele se antecipa no susto e deposita na conta dela 249 mil, ele tinha 249 mil na mão. Então, para que ele precisaria de um empréstimo? Ele acabou de assinar uma confissão de culpa, Didi. Para nós, espetacular. César, algo que você citou aí, se você me permitir, Didi, só complementar. Vai lá, claro. Existem duas grandes excrescências na Constituição brasileira. Uma é a indicação pelo presidente da República para o ministro do STF. O cara quer ser ministro, como advogado, entra na primeira instância da magistratura, vai para essa segunda instância, vai para o STJ e chega ao STF. A segunda excrescência, Didi, é algo chamado quinto constitucional. Didi, o cara é advogado, é amigo da turma, ele é promotor de justiça e ele é indicado numa lista sêxtupla, depois numa lista tríplice, e ele assume o cargo de desembargador. Didi, sou casado com juíza federal. É 35 anos de trabalho pesado para chegar ao tribunal. Você pega um amigo de todo mundo, um amigo da situação, a esposa de um amigo, a filha de um amigo, e ela se torna desembargadora, Didi. De um dia para o outro. Didi, é uma excrescência. Concordo inteiramente. A maioria da advocacia do país compartilha do meu entendimento. Quer ser juiz? Presta concurso público. Isso pode ser mudado pelo próximo Congresso, não pode, doutor Veloso? Pode. Essas regras aí, a gente comandando o Senado pode tentar mudar essas regras aí, né? De admissão de STF. Pode por duas formas. Por um projeto de emenda constitucional ou, eu vou ser bem sincero, o que eu espero, uma nova Constituição adequada à realidade do mundo, porque a Constituição de 1988 falam que ela é de garantia e ela é dirigente. Didi, a Constituição, ela tem que determinar o norte. A lei complementar, ou as leis complementares e as leis ordinárias e as leis a partir dela, regulam o que a Constituição manda. É assim que funciona. A gente teve lá em 88, pouca gente sabe disso, mas o projeto da Constituição de 88 tinha 50 páginas. Foi uma compilação das constituições anteriores, espelhada na Constituição americana. Sabe o que aconteceu? Senhor Mário Covas, senhor Ulisses Guimarães e outros pegaram o que a Assembleia Constituinte fez, jogaram no lixo e fizeram uma Constituição que fosse adequada aos interesses da esquerda que despontava para o poder. A Constituição que nós temos hoje é uma excrescência. Concordo. Porque é o seguinte, quer ter direitos, então cumpra seus deveres antes. Essa é a regra em qualquer país sério do mundo. Quer ter direito? Tá tudo certo. Cumpra seu dever primeiro. Então, assim, eu, sinceramente,
eu tenho assim um desejo muito grande que, com a direita reassumindo com maioria absoluta, nós tenhamos uma discussão para a criação de uma nova Constituição. Eu, particularmente, sou parlamentarista, que é fácil. Você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. Chefe de governo, primeiro-ministro. Pisou na bola, tchau. Recall. Vai embora. Voto distrital, porque acaba essa sacanagem. Exatamente. Então, assim, eu entendo que a Constituição nova, ela nos protege do que a gente está sofrendo hoje, coloca o STF no lugar dele, como uma corte constitucional, tá certo? Todos os processos, em grande maioria, se encerram no STJ, ok? Que não aprecia mais o mérito, mas aprecia procedimentos, e o STF fica reservado para proteger a Constituição. Acaba o poder de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Acaba isso daí. Ele está limitado ao que está escrito na Constituição. Ele não tem o direito de interpretar de forma diferente. Não tem. Verdade. Certo? Então, eu também sou a favor de uma nova Constituição, mas eu esperei aí toda a explanação do Dr. Velosa, e no finalzinho ali ele falou para mim a palavra que faltava, que é se tivermos maioria de direita. Porque se a gente não tiver maioria de direita, César, não adianta fazer outra Constituição, vai sair essa porcaria aí ou pior. Você não acha, não?